magistrados, não. Não temos, em absoluto, divergência nesse aspecto, porque eu acho que todos nós, que de alguma forma somos servidores públicos, nós precisamos ter o nosso direito comparado ao de um trabalhador normal. Ou seja, se o trabalhador tem 30 dias, nós também precisamos, por simetria, por igualdade, não é porque eu represento a população que eu preciso me apropriar de direitos que, na prática, evoluíram para privilégios ao longo da história brasileira. Agora, eu também não acredito que a PEC dos recursos, por si só, ela vai resolver todos os problemas, né, da lentidão da justiça. Eu acho que a súmula vinculante foi importante. Muito importante. Eu acho que o Instituto de Repercussão Geral deu uma importante contribuição, a criação do CNJ, a manutenção do CNJ, porque também isso está em debate. Eu acho que é fundamental manter as prerrogativas do CNJ para que o CNJ continue auditando, monitorando, evitando desvios e maus comportamentos de, eventualmente, aquele magistrado que está representando o nosso país. Agora, se nós somarmos uma coisa mais outra, eu acho que nós podemos, sim, produzir uma eficiência maior na justiça, porque até os anos 60, você não tinha 4 graus de recurso, você tinha 2 graus de recurso. Nós mudamos isso. Então, nós precisamos, inclusive, nos valer de referências mundo afora. Ou seja, qual é o país que trabalha com essa quantidade de recursos? Será que os brasileiros, será que o nosso sistema não está inventando mais uma jabuticaba? Porque o Brasil é mestre em inventar coisas que só existem aqui, que não dão certo aqui e que nós precisamos ter capacidade de enfrentar. Eu me recordo, e já lhe devolvo a palavra, que quando foi discutido e foi votado a súmula vinculante, o debate foi o mesmo. Houveram naquela época muitas questões, muita polêmica em relação à súmula vinculante. Está aí a súmula vinculante. O CNJ também. O CNJ interferência indébita no poder, na autonomia do Poder Judiciário. Está aí o CNJ, está aí a súmula vinculante, está aí o estudo de repercussão geral. Eu acho que nós precisamos ter a capacidade de fazer esses enfrentamentos, entretanto, sem mistificá-los. Porque, na verdade, também é necessário que o governo faça a sua parte. Porque o governo hoje responde por 70% desses recursos que chegam ao Supremo. Ou seja, o governo é o maior cliente do próprio governo, porque o governo é um litigante e o governo precisa também ser mais célere nas suas decisões. O senhor trouxe exemplos. Hoje, o equivalente na França ao nosso STJ, que tem 33 ministros, tem 128 magistrados. O ministro Marco Aurélio, recentemente, até apresentou um trabalho recuperando o que foi discutido durante a Constituinte de 88, de que o STJ deveria ser composto por, no mínimo, 65 magistrados. E isso eu acho que seria mais um instrumento para dar celeridade à justiça. Mas veja como essa PEC pode trazer repercussões nefastas para o próprio Estado. Não é novo. Todos nós conhecemos casos de indenizações, principalmente em estados mais remotos, milionárias contra Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce. Já tivemos caso de um juiz determinar o arrombamento do cofre do banco com maçarico para retirar lá uma indenização por um cheque devolvido de mais de 150 milhões de reais. Não fosse a possibilidade de um ministro do STJ ou do Supremo conceder efeito suspensivo a um recurso, essas medidas seriam efetivadas. E a população e essas empresas que são, no fim e ao cabo, do povo brasileiro, ficariam a ver navios, quer dizer, pagariam indenizações e não teriam condições de rever depois esse dinheiro. Por isso que, nesse aspecto, me parece bastante temerário o texto. E que ainda foi piorado, senador. Infelizmente, a gente compreende e respeita muito a inspiração da PEC, mas o substitutivo apresentado por um emérito senador de São Paulo diferencia a condenação dos políticos da condenação do cidadão comum, porque diz que os políticos que têm prerrogativa de foro e já são julgados diretamente no Tribunal de Justiça,
esses, o trânsito em julgado não ocorreria ali. A decisão contra eles não poderia ser executada. Eu não concordo com isso, eu não defendo foro privilegiado, não defendo foro especial, muito pelo contrário. Eu acho que os políticos precisam ser julgados como qualquer cidadão comum que paga os seus impostos. Assim como nós precisamos ser espelho, precisamos ser referência. E não podemos, como disse aqui anteriormente, nos apropriarmos de qualquer desses benefícios que na prática se transformam em privilégios, e isso acaba produzindo esse patrimonialismo sem precedentes mundo afora, onde você não encontra limites entre o que é privado e o que é público. Então, o senhor veja que eu concordo plenamente com o senhor, eu também acho que esse substitutivo ele é violador, inclusive, da Constituição, que prevê, né, a igualdade entre as pessoas, né, o princípio da igualdade, ele inspira a República Brasileira, mas também os magistrados deveriam como se diz, curvar a autoridade do Conselho Nacional de Justiça, que, ao nosso ver, foi a maior evolução republicana dos últimos tempos. E o que a gente vê, as associações corporativas dos magistrados fazendo de tudo para acabar com a possibilidade desse Conselho investigar de forma isenta, mas dura, a vida e a atuação dos magistrados. E eu queria só dar mais um dado de que, em comparação com outros países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, o Brasil é o que tem a menor relação de número de juízes e população. Então, isso também é uma coisa que precisa ser repensada e vem exatamente ao encontro do que nós defendemos, de maior investimento do Estado brasileiro para a efetivação da justiça, porque é um direito do cidadão o acesso e a efetivação da justiça. Doutor Caputo, o senhor citou aí exemplos de outros países em que o aparato judiciário é muito mais significativo em termos proporcionais do que o brasileiro, mas eu selecionei uma frase do ministro César Peluso, argumentando em favor da PEC, em que ele diz o seguinte: nenhum país civilizado tem 4 instâncias. Como é que o senhor responde a isso? 4 graus de recursos. 4 graus de recursos. Não me impressiona essa afirmação, e eu acredito que 4 graus de jurisdição atendem muito ao interesse do cidadão, que querem muito mais do que uma justiça rápida e injusta, uma segurança jurídica, de que teremos uma opinião firme e perene do Supremo Tribunal Federal. Me parece que, no caso do Supremo, se nós tirássemos deles a competência de apreciar o recurso extraordinário advindo dos tribunais regionais e dos tribunais de justiça, nós já diminuiríamos muito o trabalho do Supremo. De outro lado, o STJ é a única corte superior do Brasil que não aprecia matéria constitucional. O STM aprecia, o TST aprecia e o TSE aprecia. Se nós permitíssemos que o STJ também apreciasse matéria constitucional e eventual arguição de violação à Constituição, aí sim fosse levada via RE para o Supremo, nós também teríamos uma diminuição bastante significativa do trabalho do Supremo e guardaríamos ainda mais aquela característica de Corte Constitucional, que é o que todos nós ansiamos para o Supremo Tribunal Federal. Senador Ferraz. O doutor Caputo trouxe aqui um caso específico de uma decisão do STJ, salvo melhor juízo, que impediu que uma decisão que se excedeu em primeira ou segunda instância pudesse acontecer. Eu acho que nós precisamos e devemos, no debate, fazer todo e qualquer aperfeiçoamento que possa, de fato, melhorar o texto, porque nenhum de nós, individualmente, é dono da verdade. A verdade, ela tem que ser buscada e deve ser buscada como convergência de um debate social que a gente faça. Mas eu percebo, sinceramente, que nesse debate há, de certa forma, um certo preconceito de que tribunais de justiça ou de que juízes em primeira instância poderia, de alguma forma, não terem capacidade técnica, ou não terem habilidade, ou não terem reputação para tal. Eu acho que nós habitamos um país da dimensão continental e nós precisamos, sim, transferir responsabilidade, nós precisamos, sim, descentralizar a tomada de decisão, porque quanto mais responsabilidade
você transfere, você também coloca luz, você coloca holofote. E qualquer destas decisões tomada Brasil afora, ela tem que ser acompanhada por um exercício do controle social. Porque as organizações decentes, não governamentais, os sindicatos, porque a política ela não pode ser exercida somente por quem tem mandato. Eu acho que a população precisa e deve participar do processo eleitoral e depois exercer o controle social, não importa se o mandato é um mandato de um magistrado, de um promotor ou de um político. Ou seja, se uma decisão como essa for tomada, eu acho que você vai ter holofote, eu acho que você vai colocar luz em cima daquela decisão e acho que isso tem um efeito pedagógico, tem um efeito didático para impedir que essas coisas eventualmente possam acontecer, porque o doutor Caputo está certo. Eventualmente você tem decisões que são tomadas em primeira e segunda instância que saltam aos olhos, mas transferindo responsabilidade e exercendo o controle social, eu acho que a mídia, a imprensa, sabe, a sociedade de uma forma geral vai passar a fiscalizar e eu acho que a tendência é que nós tenhamos um aprimoramento, um aperfeiçoamento no serviço judicial país afora. Essas